sétimo ano, como vocês estão? Hoje, eu, professora Amanda, e eu, professora Graziela, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a reforma religiosa, vocês se recordam? Nós falamos também, em aulas anteriores, sobre as grandes navegações. Recordam? Hoje nós vamos ver como esses dois acontecimentos históricos, lá da Europa, refletiram aqui na América. Vamos relembrar um pouquinho? Então, algumas aulas passadas, nós vimos que várias expedições saíram lá de Portugal, Espanha e muitos outros lugares e navegaram por todo o nosso continente. Descobriram que a Terra era redonda, conseguindo dar a volta nela. Chegaram em vários lugares, vocês se recordam? Fizeram o contorno ali do Cabo da Bojador da África e, inclusive, chegaram à América. Quando esses europeus, os portugueses aqui no território onde nós moramos, no Brasil, e os espanhóis aqui nos nossos vizinhos na América Latina, quando eles chegaram, já tinham várias pessoas que moravam nesse território. Sim, os povos nativos. Os incas, maias e astecas que moravam ali na região dos Andes e da América Central, recordam? Nós também já aprendemos sobre eles. Os vários grupos de indígenas que habitavam o Brasil, de Tremembés a Guaranis e muitos outros que aqui existiam. Mas como será que foi esse encontro? Ou desencontro? Já parou para analisar o choque de cultura que nós tivemos quando encontraram europeus com povos nativos? Chegaram aquelas pessoas todas vestidas, com muitas roupas, afinal a Europa é fria. Depois de meses navegando pelaquele mar, que eles tinham medo, recordam disso? E eles se deparam com o quê? Com povos nus, com povos que tinham uma cultura muito diferente da deles, pois acreditavam em deuses, diversos, em vários deuses que tinham uma ligação com a natureza, como nós vimos, Deus Sol, Deus da chuva. E como será que foi esse encontro? Bom, vamos refletir um pouquinho. Nós já estudamos que a Europa achava que ela era o umbigo do mundo, lembram disso? Que todas as referências de cultura e civilização estavam lá. Ao chegarem aqui, não foi diferente. Vieram atrás das especiarias, vocês se recordam? Mas lembram que nós vimos que na reforma religiosa eles também queriam muitos fiéis para a Igreja Católica? Afinal de contas, quantos tinham abandonado ela pelas religiões protestantes? Então eles viram, ao encontrar outros territórios, uma oportunidade de colonizar ali, ou seja, enriquecer. Não é à toa que nós vimos aquele ouro ali junto com o nosso rei. E também de converter várias almas ao catolicismo. E assim, com esse choque de cultura, vai ocorrer a exploração do pau-brasil aqui nos anos iniciais, sobretudo utilizando da mão de obra indígena de forma escravizada, ou seja, contra a vontade dos povos nativos, e vai ocorrer o processo de aculturação. Professora, que palavrão é esse? Vai ser essa ideia de um choque de uma cultura com a outra. Só que os portugueses, e assim como os espanhóis aqui na América ao lado, ou também os ingleses lá na América do Norte, eles vão fazer uma aculturação forçada, eles vão impor seus hábitos culturais, religião, se vestir com roupas que tampavam o corpo, utilizar talheres para se alimentar e vários outros hábitos, eles vão obrigar que esses nativos aprendam, ocorrendo então uma aculturação forçada, ou seja, um encontro de duas culturas que vai dar origem a uma outra, mas de forma forçada. Além disso, vão acontecer vários conflitos. Vamos ver como foi então essa relação para além da cultura? Grazi, é com você. Pois bem, quando a gente fala desse encontro entre o europeu branco e esses nativos, muitos falam assim, nossa, aquele encontro inicial foi bacana, mas será que resumiu só nisso? Nessa troca de objetos, naquele olhar para um, naquele olhar para o outro? Não.
a situação vai agravar. Porque vamos pensar, tanto os portugueses quanto os espanhóis, quando eles chegam na América, eles vão procurar uma coisa. O que era? Riquezas, igual a professora Amanda falou. Ouro, prata. No caso da Espanha, ela lucrou. No caso de Portugal, não, porque até então o que tinha no momento era o pau-brasil. Que eles pegavam aquela tinta, aquele corante vermelho, para poder vender para outras regiões. Então vamos pensar, quem queria fazer o trabalho? Será que o branco iria se sujeitar a realizar esse trabalho? Claro que não. Então eles vão ter que criar uma estratégia para poder usar aqueles nativos que já estavam aqui para poder fazer o trabalho para eles. Mas vamos pensar um pouquinho o que vai acontecer. O homem branco chega e ele chega trazendo cavalos, trazendo armadura, trazendo armas de fogo, que até então, no momento, não se conhecia aqui. Mas o pior de tudo é que nesse encontro, nesse afrontamento pelo poder, pela tomada daquele território que era do nativo, vem outra situação. A guerra bacteriológica, ou seja, várias doenças que aqueles europeus trouxeram junto com eles, ao chegar aqui, vai dizimar muitos nativos. Nós não estamos vivendo aí o Covid, nós não temos que colocar a proteção, cuidar dos hábitos higiênicos. Por quê? Porque muitos de nós não tínhamos ainda aquela, vamos dizer assim, o corpo não estava preparado para aquela doença. Essa doença que chegou aqui também em outras partes do mundo. Aí pensa vocês, uma gripezinha, o que fazia ali na vida daqueles nativos? Dizimou milhares de pessoas. Não só a gripe, mas a tuberculose, que era uma doença onde as pessoas ficavam tossindo, e ali proliferava demais aquela doença. A varíola, que a pessoa ficava com febre e depois começavam a dar uma espécie de bolha com pus no corpo. Olha quantas doenças. Não era só o fato da doença. O nativo chegou aqui e pegou uma gripe, era só isso? Não. O fato é que eles conviviam todos juntos e misturados. E aquela doença que às vezes um nativo pegava, espalhava-se rapidamente pela tribo ou pelo grupo inteiro, dizimando. Então, olhem para vocês verem. As doenças matou muitos nativos. Às vezes, se a gente for pensar, até mais do que os combates ali entre eles violentos. Mas igual eu falei para vocês, o branco chegou trazendo armamento. E nessa disputa pelo território ele vai usar. Vamos pensar quem que era mais rápido? O nativo ali com a sua lança, com seu arco e flecha, ou o branco com a sua arma de fogo, com o seu cavalo, com a sua armadura de proteção. Então, isso tudo ali vai propiciar o genocídio, a morte de milhares de nativos. Não só aqui onde a Inglaterra colonizou, que também vai morrer muitos nativos, onde a Espanha colonizou e aqui na região que Portugal colonizou. Mas além dessa questão das doenças, das armas de fogo, não podemos esquecer também das alianças que eram feitas. Que alianças, professor? Não estou entendendo nada. Pois bem, imaginem vocês, vamos pegar aqui, ó. Nós vimos que os astecas eram povos guerreiros, militarizados. Imaginem vocês, eles capturavam o outro grupo e aquele grupo ali virava escravo deles. Agora imaginem vocês, aqueles grupos que sofriam ali essa imposição do Império Azteca ou de outros povos nativos da América, como que eles vão reagir nesse processo? E aí que vem a questão, pessoal. Eles vão se unir ao colonizador. Aqueles que eram inimigos daqueles outros grupos se juntam ao colonizador. Qual que era a intenção? Auxiliar nesse processo de colonização
e, consequentemente, acabar com aqueles que para eles eram os seus inimigos. Então, nós vamos ter essas alianças, né, que vão ser bem grandes aqui, principalmente quando a gente fala do nosso Brasil. Mas aí eu tô falando para vocês, ó, o nativo vai virar escravo. No caso da América Espanhola, vai ser uma espécie de servidão. Por exemplo, eles escolhiam alguns nativos ali para trabalhar por alguns meses nas minas de ouro, procurando ouro. E ganhavam muito pouco. Essa era a mita, que já era um sistema bem antigo existente entre os incas. Mas também surge a encomenda. Presta atenção nessa palavra em espanhol, encomenda, que significa o quê? Vem de encomendar. Então, aquele nativo trabalhava ali nas minas, na agricultura, nas fazendas e em troca, o que eles recebiam? Lembra que a professora Amanda relembrou? Eles recebiam então o ensinamento da religião católica. Praticamente, esse era o pagamento que esses nativos iriam receber ali. Então, percebe que era uma espécie de servidão. Mesmo eles ganhando algo em troca ali, eles estavam sendo escravizados. E no Brasil, inicialmente, igual eu falei para vocês, eles vão trabalhar com o pau-brasil. Trabalhar ali com o corte, carregar o pau-brasil. Antes eles recebiam coisas, objetos dos colonos ali, dos portugueses, para poder fazer esse carregamento, espelho, faca e outras coisas. Mas quando a gente pensa assim, muitos nativos morreram, esses nativos foram escravizados, então o índio foi vítima, professor, o indígena, aquele nativo foi vítima, nós não podemos ter esse olho de vitimização. Porque os nativos em toda a América, eles resistiram. Mas o que é resistir? Resistir é quando você não aceita alguma coisa que está te impondo. E nós podemos resistir de várias maneiras. Podemos resistir pelo pensamento, pela fala, pelo um ato violento. E o que esses nativos faziam para poder resistir? Fugiam. Porque no caso do nosso país, no Brasil, foi criada muitas missões, né? Lugares que eram criados por esses jesuítas da Igreja Católica com a intenção de colocar esses nativos ali, além de usarem eles ali como mão de obra, também eles catequizavam. Então, olha para vocês verem, muitos nativos fugiam dali. Outros, quando eles eram obrigados a fazer alguma coisa, a se tornarem escravos, suicidavam o pessoal. Então nós podemos perceber em toda a América vários focos de resistência, ou seja, a chegada do europeu, do colonizador aqui não vai ser tão fácil assim. Nós vamos ter então várias resistências, várias rebeliões desses nativos por toda a América. Isso é só um pouquinho para vocês conhecerem mais ou menos como que era a situação desse encontro entre o europeu e o nativo americano. E na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa escravidão e mais também sobre a economia açucareira. É importante a gente lembrar que são centenas de grupos indígenas diferentes vivendo em toda a América. Apesar de a gente ter essa visão panorâmica, cada um desses grupos tiveram formas de resistência, formas de organização social. Mas o que não pode passar em branco é que eles resistiram a esses brancos que aqui chegaram e que eles foram aculturados de uma forma forçada, sendo obrigados a se civilizarem, pois eles eram vistos como selvagens. Mas na próxima aula, a gente volta, como a professora Grazi disse, para entender um pouco mais sobre essa relação de Portugal com o Brasil. Até a próxima, pessoal!